Dando continuidade ao nosso encontro, então, a uma palestra que teremos agora, Direitos Humanos, como fazer deles um valor no dia a dia da sua entidade, com a Luciana Ribas, que é doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo também, onde também se graduou em Direito. Pesquisadora da Clínica Luiz Gama de Direitos Humanos, da USP, e dedica-se ao estudo de temas envolvendo educação em direitos e exercício da cidadania. Professora Luciana, muito obrigado por sua presença e por estar conosco aqui essa manhã. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, agradecer à equipe de organização, na pessoa do Joel, Joana também, que me convidaram. Fui pega de surpresa com muita honra. Apenas uma breve retificação, eu não sou mais doutoranda, agora sou oficialmente doutora, defendi minha tese semana passada. Ainda estou me acostumando, né? Eu brincava que a gente fica num eterno gerúndio, né? O doutorando, assim, e semana passada, felizmente, deu tudo certo. Passei por uma banca muito feliz e contribuição. Bom, eu não preparei apresentação alguma, então vocês tivemos ótimas apresentações aqui, mas eu pensei bastante na minha fala, eu até estava apresentando, montando um PowerPoint, e aí eu decidi ficar no gogó e aqui até simplificar um pouco a minha fala aqui com vocês, para a gente ter mais tempo e oportunidade para vocês também falarem, trazerem as perguntas, porque eu acho que é o diálogo que nos engrandece e que faz a gente melhorar na luta pelos direitos humanos. O meu tema parece simples, mas eu acho que não é, né? Falar de direitos humanos, hoje em dia, no contexto que vivemos, é um desafio. Então, antes de eu começar, eu gostaria de propor um breve exercício. Eu vi que todo mundo ganhou como um brinde um caderninho, né? Até parabenizo, porque eu acho que é um ótimo brinde. Eu adoro caderninhos, até trouxe o meu também, o meu caderninho de ideias. Eu anoto tudo na mão, sou uma pessoa ainda analógica. Eu também ganhei meu caderninho. Eu ia fazer um convite a vocês. Nesse primeiro 1 minuto, eu ia sugerir que vocês escrevam a percepção que cada um tem, para vocês, individualmente, o que vocês entendem por direitos humanos. E aí eu dou 1 minutinho para vocês pensarem e refletirem e escreverem para si mesmos. Tudo bem? 1 minuto, não tem resposta certa, fiquem tranquilos, depois eu não vou corrigir, dar nota para vocês no final, né? E também, se alguém ficar com expectativa que vai terminar essa palestra e eu vou conseguir dissecar o tema e trazer todas as respostas a todos os nossos problemas, né? Eu digo que não, talvez eu vou mais confundi-los, né? A minha fala foi construída mais numa proposta de reflexão. E até pela minha formação na apresentação, vocês sabem, eu me formei em Direito. Até queria falar que eu me formei com a Aline. A Aline é minha colega de turma, já nos formamos há 10 anos, né, Aline? Então, é uma grande honra estar agora aqui ocupando um espaço com ela também, ver que a nossa amizade, a nossa trajetória ultrapassou os muros da faculdade. Por ter uma formação jurídica, né, e até nas faculdades de Direito, a gente tem uma perspectiva de direitos humanos muito numa lógica internacional dos tratados de direitos humanos, né, da forma como é estruturado os cursos de direito. Tradicionalmente, a gente estuda que lá, depois, com a Segunda Guerra Mundial e a questão do nazifascismo, né, veio os países perceberam que eles estavam violando direitos das pessoas e resolveram fazer a Carta da ONU, fundaram a ONU, depois da Declaração Universal de 1948. Né? Até me deram sugestão de colocar aqui uma imagem, eu agradeço pela gentileza de fazerem a pesquisa, mas eu tenho uma perspectiva um pouquinho diferente de direitos humanos. Eu reconheço a importância de todas as nossas normas, de todo o nosso sistema internacional, de todos os nossos tratados e todas as nossas leis, mas eu acho que, bem até como estava na pauta aqui, agora a última pergunta, como a Aline pontuou, né, a lei ou um marco normativo é só um pontapé inicial, né, é uma forma formal de você reconhecer que algo existe no mundo da prática, né.
E aí, até pela minha trajetória de trabalho, envolvimento com os movimentos sociais e lidar com violações de direitos humanos, eu comecei a ter uma outra perspectiva dos direitos, né? Até quando eu falo que eu sou doutora agora em direitos humanos, as pessoas falam: "Ai, que legal!" E tem aquela imagem de que a gente abraça a árvore, e que tudo é maravilhoso, né? E que a nossa vida é um eterno arco-íris, e nós caminhamos pelas ruas junto com os unicórnios e somos todos felizes. Mas o fato é que não é isso, né? Trabalhar com direitos humanos, eu costumo dizer, é ter fígado. Ter fígado e ter um espaço de troca e um espaço de acolhimento e fortalecimento, porque dia a dia você lida com violações, você lida com questões muito tristes, você se sente incapaz o tempo todo. Então, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência com o tema que eu trabalho mais, já faz mais ou menos 10 anos, que é a população em situação de rua. E trabalhando com eles, por meio da clínica, que é a extensão universitária lá da USP, fazendo ouvidoria comunitária e termos espaços de trocas de experiências com esse público, eu fui percebendo que a gente tem que ter muita coragem, muita força de vontade, e, às vezes, até buscar alternativas por meio de terapia, alguma válvula de escape para lidar com a realidade do jeito que ela é. E eu vou trazer a fala de uma pessoa em situação de rua, que, quando fizemos em uma oportunidade de um dos eventos, fizemos uma roda de conversa para falar sobre direitos humanos para a população em situação de rua, um dos senhores se levantou, ele estava com a cara machucada, e ele disse: "Eu quero que vocês peguem essa declaração que vocês estão falando aí de 1948 e enfiem naquele lugar", que eu não vou reproduzir aqui o que ele disse. Ele falou assim: "Porque dia sim, dia não, eu acordo com a Guarda Civil Metropolitana chutando a minha cara para eu levantar da rua". E essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Nós temos, não da atual gestão, mas historicamente, a administração pública, grupos de extermínio, própria sociedade civil, tem uma grande resistência e um certo preconceito em relação a esse público, que é visto como um público perigoso, mas que, na realidade, é um público extremamente vulnerável. Quando ele me disse isso, não disse a mim, né, mas disse a todos que estavam na roda de conversa, eu falei: eu preciso mudar um pouco a minha perspectiva, dizer o que é os direitos humanos no dia a dia, o que é a prática, né? E, então, a minha perspectiva, e foi isso até que pautou um pouco quando eu fui começar a estruturar a minha tese de doutorado, foi para falar exatamente que direitos humanos é o nosso dia a dia, através das nossas ações, através das políticas públicas. Tanto que, então, eu me aprofundei no estudo de políticas públicas para a população em situação de rua, para saber, ali, na ponta, quando os agentes do Estado, ou também os agentes das associações sociais, estão ali na ponta, o que eles fazem para efetivar os direitos humanos. Porque, se a gente não tiver plena consciência do nosso papel e a nossa função, a gente pode correr o risco de perpetuar e continuar um ciclo de violência. E aqui eu não quero que vocês entendam que eu estou numa fala acusatória, né, e que todos fiquem com medo agora de agir pensando: eu preciso ser muito bom e ser o politicamente correto, né? Mas eu realmente acredito que nós estamos num momento histórico em que todos nós estamos num processo de desconstrução e reconstrução em relação a valores, em relação a posicionamentos, né? Então, a todo momento, eu convido vocês a nos questionarem sobre aquelas ideias pré-determinadas que, às vezes, já foram colocadas nas nossas cabeças, né? E eu digo isso em relação, aí, fazendo um recorte racial, socioeconômico, por questões de gênero, porque, se a gente não toma cuidado, no dia a dia, a gente acaba perpetuando um racismo institucionalizado, um machismo institucionalizado, um preconceito por classe social, um preconceito por relação à aparência da pessoa, né? E aqui eu pensei num exemplo, que é um documentário que eu gosto muito,
não sei se alguém já assistiu, que chama Quanto Vale ou é por Quilo. Né? Quem não assistiu, eu recomendo que veja esse documentário, né? Porque mostra algumas associações que trabalham naquela perspectiva de que estou salvando e ajudando as pessoas, mas, na verdade, internamente, toda a ação é modulada para atendimento de interesses próprios e a pessoa, o destinatário do serviço, ele é desconsiderado. E aí, em termos práticos, eu convido vocês para a gente pensar no dia a dia, né, dentro da minha associação. Né? Como eu faço, então, para evitar com que eu seja mais um violador de direitos humanos, né? E consiga desconstruir questões e estereótipos de gênero, de raça, de classe social, de orientação sexual também, né? Se permitam errar também, se permitam reconhecer os erros. Todo mundo é passível de erro. Eu falo que eu também fui aprendendo muito, principalmente com a população em situação de rua. Eu mesmo, acho que quando eu comecei a trabalhar com população em situação de rua, eu pensava muito, eu tenho uma formação jurídica e meu trabalho começou na Defensoria Pública da União, eu dava orientação jurídica para a população em situação de rua, e confesso que eu comecei a fazer esse trabalho pensando, vou lá ajudar as pessoas, porque essas pessoas precisam de uma, vamos dizer assim, uma representação judicial, e eu acho que eu tenho a função de contribuir com a sociedade. E eu vi que, na prática, eu ajudava muito pouco aquelas pessoas. E o contrário era muito maior. Essas pessoas me ajudaram muito em questões assim pessoais, assim, muitos deles conseguiram fazer com que eu enxergasse o mundo de uma outra forma. Então, aqui o meu convite é para a gente, às vezes, não subestimar o nosso destinatário e saber aprender com ele. E o exercício da escuta ativa, ela é essencial para que a gente possa, de fato, introjetar os direitos humanos no dia a dia da nossa sociedade. E eu vou dar um exemplo prático. Eu sempre vou usar muito o exemplo da população em situação de rua, porque é com o público com quem eu sempre mais trabalhei. Né? Anos atrás, eu também trabalhei na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, eu acompanhava as coordenações lá de políticas para a população em situação de rua, e nós tínhamos um projeto que era um projeto que chamava POT, Bolsa POT, Programa, Operação e Trabalho. Era um convênio entre Secretaria de Direitos Humanos e Secretaria do Trabalho, que o objetivo era oferecer um treinamento para pessoas em vulnerabilidade, principalmente aquelas que estavam em centros de acolhida ou na rua, né? E, posteriormente, oferecer um serviço a elas. Né? Então, elas eram encaminhadas a determinadas empresas que acolhiam o perfil e essas pessoas que adivinham do curso profissionalizante que elas tinham sido feitas. Bom, o que aconteceu, né? É um projeto muito legal aqui, se estou contando para vocês, vocês vão pensar, né? Nossa, que interessante, né? Aí já está até pensando uma perspectiva não só profissional, mas também educacional. Só que, na prática, a primeira edição que a gente teve, acho que a gente tinha 30 bolsistas, e, no primeiro dia de emprego, 20 desses bolsistas faltaram no emprego. Aí começou a pergunta, e aí começa, né? Aí o ser humano, todos nós seres humanos falam, tá vendo? A gente dá oportunidade, e eles não aproveitam. E aí tudo aquilo que a gente escutava na rua, a gente percebeu que estava lá dentro da Secretaria de Direitos Humanos as pessoas julgando as pessoas que não tinham ido ao emprego. Né? Então, eu não preciso aqui reproduzir todas as falas, mas vocês já imaginam os comentários que surgiram. Bom, conversando com uma das pessoas, só para vocês entenderem, a estrutura da coordenação tem o Comitê Pop Rua, que é paritário. Né? Tem metade membros do governo do município, representantes do governo municipal, e metade sociedade civil, que são escolhidos democraticamente para representar a população em situação de rua. E o comitê é muito rico, porque aí é um espaço em que, de fato, pessoas em situação de rua estão ali para falar.
E aí, uma das membros, eu lembro, eu tenho um carinho muito grande por ela. Ela faleceu ano passado e foi, para mim, uma grande perda. Mas ela contou para mim, ela falou assim, Lu, veja só, quando pensaram nesse programa, pensaram numa pessoa, né, numa lógica de trabalho que, em geral, todas as pessoas que têm casa e têm um suporte familiar vão para o trabalho. Né? Então, acho que aqui todo mundo já começou o trabalho e você começa sem receber nada. Você vai receber o seu salário o quê? Um mês depois de ter completado. Né? Mas nós somos privilegiados, né? Nós temos a família, ou temos um amigo, ou temos o companheiro, a companheira, ou então a gente estava num outro trabalho anterior, né? Ou a gente fez uma reserva, ou a gente consegue um empréstimo no banco, porque o banco não nos impede de chegar dentro do banco. Né? A pessoa que está em situação de rua, não. Né? Ela literalmente não tem nada. Então, parte dessas pessoas não foram ao primeiro dia do trabalho, por quê? Porque elas não tinham dinheiro para condução. Né? Então, eu trago esse exemplo para a gente, às vezes, refletir que, quando a gente está pensando num projeto, ou numa forma de atendimento, ou qualquer iniciativa, a gente fica pensando da nossa perspectiva. E é importante que, às vezes, da nossa perspectiva, nós também reconheçamos os nossos privilégios. Não é errado a gente ser um ser privilegiado, a gente ser de uma classe social. Eu reconheço meu privilégio como, hoje, vamos dizer, talvez classe média, eu sou branca, mas eu sou mulher, eu sei, às vezes, os desafios que eu estou no dia a dia. Um homem nunca vai entender o que eu passo, mas eu nunca vou entender o que uma pessoa em situação de rua passa, porque eu nunca estive em situação de rua. Né? Assim como eu também não sou negra, então eu também não sei o que uma pessoa negra passa no dia a dia. Então, esses espaços de compartilhamento, eu convido a vocês a tentarem, na medida do possível, e aí teve a palestra sobre compliance, né? Eu convido, acho que depois a Tieme também vai falar de estratégias, assim, a gente tem espaços de escuta dos nossos destinatários e de escuta também entre nós, colegas, né? Para que também, isso é uma coisa importante, a gente não respeite só o destinatário da nossa associação, da nossa entidade, mas o nosso colega de trabalho também. Né? Que nós sejamos generosos com o dia a dia. Nem todo dia todo mundo está muito feliz. Né? As pessoas têm os seus problemas pessoais, às vezes um dia vai chegar mais atrasado. Enfim, para que a gente possa conviver diariamente num ambiente saudável, porque, promovendo um ambiente saudável entre todos nós seremos pessoas melhores para oferecer um serviço melhor ao destinatário final. Tá? É um exercício difícil, não é fácil. Né? Como eu disse, nós estamos num processo de transição. Eu já me descobri, às vezes, até como colocando e usando termos que depois eu fui descobrir que tinham uma carga pejorativa, e eu faço um exercício para repensar os termos que eu utilizo, os exemplos que eu utilizo, né? Evitar reforçar estereótipos. É um exercício contínuo que a gente tem que fazer. E que a gente só vai se descobrir, só vai descobrir os nossos próprios preconceitos conversando de igual para igual, sem subestimar a pessoa. Né? Então, quando eu trouxe o exemplo lá da Neide, que ela me contou, eu tive uma conversa franca com ela, de igual para igual, tipo, o que será que a gente fez de errado? E, de fato, disposta a escutar para a gente aprimorar. Então, escutar o destinatário final e a pessoa que está passando por aquilo é o que nos dá os caminhos para a gente não reproduzir outras violências que essas pessoas que, em geral, já estão em vulnerabilidade, já sofreram uma série de violências, possam sofrer novamente com a gente. Né? Por fim, eu queria só convidar vocês. Não precisa ser agora, mas talvez no final do dia de hoje, depois vocês voltem os olhos para vocês, para essa frase que vocês escolheram sobre o que vocês entendem por direitos humanos. E eu falo que, para mim, a minha perspectiva de direitos humanos ela está mudando todos os dias. E, com certeza, saindo daqui, eu já saí com uma perspectiva diferente, porque eu aprendi com vocês, aprendi com as palestrantes anteriores também, vou ficar até o final também,
para eu sempre renovando e colocando mais elementos, porque direitos humanos é tudo, né? Então, é o respeito diário, é o exercício da cidadania, é nos entender como seres humanos também passíveis de erros, é entender o nosso papel, seja dentro dentro da nossa associação, seja na minha família, seja na sociedade, aprender a ser generosa com as pessoas, é educar por meio dos direitos humanos, também saber ser combativo em alguns momentos, quando a gente precisa também ser combativo, quando a gente está diante de uma grave violação de direitos humanos, né? Direitos humanos é ter coragem, é coragem de falar, é coragem de nos posicionar, mas também é coragem de revermos os nossos conceitos e assumirmos os nossos erros. Direitos humanos é respeitar a diversidade, em especial a diversidade de ideias. E isso eu digo muito enfaticamente, principalmente pelo contexto em que nós vivemos, em que, principalmente nas redes sociais, mas que as redes sociais são só apenas uma fotografia da nossa sociedade, né? Será que eu consigo conviver com pessoas que pensam diferente do que eu, né? E o mais importante, nós podemos ser contrários a ideias, mas não contrário a pessoas. Então, eu sou contrário ao racismo, mas eu nunca vou poder me posicionar contra uma pessoa racista, porque aquela pessoa também é um ser humano e também, por algum motivo, eu sei que é difícil, sabe? Porque eu devo estar falando isso e as pessoas já devem estar pensando, eu não gosto dele. Tá. Eu só estou dizendo para a gente assim, não queimar essa pessoa viva, mas entender o processo que ela vive e saber que ali também tem uma pessoa que foi violada, que às vezes ela reproduz violações que ela já passou, e tentar trabalhar nessa perspectiva. Eu sei que não é fácil. Eu confesso que em alguns momentos, eu já saí de ambientes de pessoas que eu não gostava, que eu falei, bom, já que eu não vou conseguir aqui imaginar essa pessoa na sua integralidade dos direitos humanos, eu prefiro me retirar, pegar o meu banquinho e ir em outro espaço, né? Porque, às vezes, também a gente tem que ver se o nosso interlocutor está disposto a trocar ideias, né? E também a se desconstruir. Existem casos perdidos, né? Eu acho que a experiência me mostrou assim. Eu não sou também tão ingênua assim de achar que eu vou começar a conversar com as pessoas e todo mundo vai se convencer. Não, não é fácil. Mas, enfim, eu queria encerrar por aqui, até acho que talvez um pouquinho antes do tempo, porque eu estou muito ansiosa de escutar a pergunta de vocês, provocações, e estou inteiramente à disposição para continuarmos esse nosso diálogo e o debate. Talvez por essa dificuldade de aceitar o preconceituoso, aceitar o racista, que o Observatório do Terceiro Setor tem uma campanha permanente, direitos humanos são direitos de todos. Isso é perceber o outro que tem opiniões diferentes e exerce essa opinião com uma ênfase muito grande, portanto a gente resolveu desenvolver essa campanha que é permanente no Observatório. Mas eu queria começar com uma pergunta minha. O importante é ouvir, né? Nós, no dia a dia das organizações, quando vocês conversam com a população, que é alvo dos projetos que a organização desenvolve, você está diante daquela pessoa. Como reconhecer nela uma criatura humana? Como não levar o preconceito que nós temos de classe média e conversar, manter um diálogo justo, né, e igualitário? Poxa, Joel, você só me faz pergunta difícil. Já tinha me convidado para ir na rádio dele, ele perguntou coisas assim que não dá para explicar. É um exercício. Eu acho que o exercício de respeito é que nem a atividade física. Eu vou fazer uma analogia bem bobinha aqui, mas que eu acho que até cabe, né? Há alguns anos eu comecei a correr. E no começo eu não conseguia correr nem 1 minuto. Então, aí eu comecei a correr, intercalar com caminhada. Então, eu caminhava 5 minutos, corria 1 minuto. Hoje, o ano passado, eu consegui completar São Silvestre, né? Mas isso é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Até se um dia vocês tiverem a oportunidade de irem na São Silvestre, é o ambiente mais diversificado. Tem pessoas de todas as idades, de todos os jeitos, correndo ali, cada um do seu jeito. Alguns terminam como é que se fala? O circuito andando, mas
Eu acho que é um exercício. Eu era muito mais intolerante, e eu não tinha paciência mesmo. Aí algo que me afetava mais, o machismo do dia a dia. Eu era uma pessoa muito mais agressiva, e quando eu estava num espaço que a gente falava, o macho alfa vai interrompe, aí eu era muito mais agressiva e me posicionava de uma forma muito mais enfática. Mas a experiência foi me mostrando que também, se eu abraçasse esse caminho, eu não ia chegar em lugar nenhum, e eu não ia construir uma ponte com a pessoa e com o meu interlocutor. Então, eu fui adotando outras estratégias, que era por meio do diálogo. Então, e às vezes eu sempre fazia exercício. Mas e se fosse com você, né? Então, é um exercício de empatia, de sempre falar, olha, vamos calce os meus sapatos por um minutinho e veja o que eu passo, né? E aí eu faço um relato de quando eu pego o ônibus como mulher, como eu tenho que fazer isso e aquilo, né? E aí eu vejo se a pessoa começa a se abrir para perceber as dificuldades que eu passo no dia a dia. E é assim, é um processo que você tem que ter paciência. E eu falei, não é fácil. Tem dias que eu também estou de mais bom humor, tem dia com menos, tem dia com mais paciência, tem dia com menos, né? Mas, na medida do possível, eu acho que, se a gente não pensar no diálogo, a gente vai ficar gritando um com os outros, como é o contexto um pouco que a gente está vivendo atualmente. A grande dificuldade que nós temos é que não tem uma cultura de direitos humanos no país. Sim. Essa sugestão que você deu, né, do diálogo e a reflexão, ela faz parte da campanha do Observatório, como eu já disse para vocês, e essa campanha ela pretende provocar o diálogo e a reflexão nas pessoas constantemente, para que elas entendam a importância dos direitos humanos no processo civilizatório, no dia a dia, como nós vivemos com os nossos semelhantes na sociedade, no nosso bairro, na nossa cidade, enfim. E essa construção dos direitos humanos, eu gostaria de saber o que nós precisamos para dar o pontapé inicial. Acho que o Observatório já está bem no caminho, né? Eu vejo a educação em direitos é essencial. Os canais de mídia também, de mídia alternativa, campanhas de reflexão, de conscientização, e a criação de espaços, e promover a criação de espaços onde a diversidade seja, de fato, promovida e bem-vinda, né? Se a gente não tem a oportunidade de conviver com aquelas pessoas que são diferentes da gente, a gente continua convivendo na nossa bolha, né? Então, pensar nessas fórmulas de construção de pontes, eu acho que é um dentre tantos os caminhos que a gente pode construir. Muito bem. Eu queria dividir com vocês a dificuldade de se falar em direitos humanos, né? Quantas vezes a gente falou sobre isso? Tanto que as perguntas que chegaram pelo Facebook. Quer dizer, nenhum de vocês fez uma pergunta aqui a respeito dos direitos humanos e a dificuldade de lidar com eles no seu dia a dia, na organização que vocês atuam. O Henrique Garcia, do Facebook, pergunta por que a imagem dos direitos humanos no Brasil não demonstra realmente o que ela significa? Não há uma falha nos agentes desta área? Sim, eu concordo plenamente com ele. Até eu acho que temos aí dois fatores que são responsáveis. Os nossos grandes canais de comunicação tratam e mostram, vamos dizer assim, o senso comum, o que chega na massa, na grande massa, é uma figura errada dos direitos humanos, né? Direitos humanos tradicionalmente sempre aparecem quando há violações, principalmente em presídios, né? Em população, em pessoas que é difícil despertar a empatia. Então, mesma causa que eu milito, que é a população em situação de rua, sempre há alguém que tem uma resistência, porque não gosta, há um preconceito muito intrínseco e que é difícil de combater. E aí eu faço também a meia-culpa, né? Os acadêmicos, vamos dizer assim, agora eu fiz um doutorado, e o meu doutorado, ao mesmo tempo, foi um pouco criticado e elogiado, mas criticado porque não foi tão acadêmico, né? Mas elogiado que foi um pouco mais no sentido de trazer um aspecto prático, porque, até por isso que eu falei, eu afasto um pouco aquela ideia do sistema internacional, que é importante, mas que, no dia a dia, quando você fala com uma pessoa ou com uma mulher que, por exemplo, está sofrendo violência doméstica,
De nada adianta você falar que tem uma convenção internacional contra todas as formas de discriminação contra a mulher. A mulher está sofrendo ali naquele momento, né? Então, e às vezes nós militantes a gente precisa se desapegar um pouco desse aspecto tão formal e tão abstrato e vamos falar assim, pisar um pouco no chão e estar ali mão na massa para entender que o fato de ter uma norma ou ter todo um sistema internacional não mudou a realidade. Aliás, nós estamos bem longe de uma realidade ideal. Quem mais são as vítimas no nosso país em relação à violação dos direitos humanos? Você citou muito as mulheres, os negros, o público LGBT. Quem são mais essas vítimas? Eu acho que mulher está num ranking, também população LGBT, também a gente está nos rankings que mais causa e tem mais causas de homicídio contra travestis e transexuais. População negra também, nas periferias, vira e mexe, a gente tem todos os dados de como o fato de você ter a cor, você já é tratado como suspeito e é morto pelo próprio Estado. População carcerária, eu acho que nos últimos eventos que a gente acompanhou também das rebeliões que ocorrem dentro dos presídios, tudo também, é uma população muito negligenciada, e a gente também não pode esquecer dos nossos povos indígenas, que também o Brasil tem um histórico de total desrespeito e no atual momento também é um grupo que também está em constante vulnerabilidade. Muito bem, o pessoal que está aqui presente aceitou a provocação que eu fiz e mandaram 5 perguntas agora. Ultrapassaram o Facebook. Que bom! A Jéssica Paula, do Instituto Estamos Aqui. Onde ela está, Jéssica? Muito bem, obrigado pela pergunta, Jéssica. Os direitos humanos devem estar presentes também nos processos seletivos dos funcionários? Como tomar cuidado sem discriminar, eliminando o processo de uma pessoa que demonstra não conhecer o tema? É muito complicado isso, né? Porque também a gente não pode cair num certo vitimismo, né? E a pessoa, às vezes, se sentir aceita pelo simples fato de ou ter uma deficiência física ou entrar por cota. Atualmente, eu trabalho na coordenação acadêmica da pós Lato Sensu na Direito GV. E nos últimos, a gente faz bastante processo seletivo com cargos lá de monitoria, tudo. Internamente, a gente tenta... no âmbito do direito, o mundo jurídico não é nada diversificado, né? Então, dentro do nosso processo seletivo, a gente já coloca alguns critérios, principalmente assim, pensar em diversidade de universidades, sair um pouco aqui no âmbito de São Paulo. Tradicionalmente é recrutado pessoas da USP, PUC, Mackenzie, né, IGV, assim, né, que são os escritórios, às vezes fazem processos seletivos sempre colocando esses critérios de universidades para selecionar as pessoas. Então, a gente pensa num critério de diversidade de universidades, a gente sempre faz a seleção pensando em equidade de gênero, então, a gente tenta sempre respeitar 50% homens e 50% mulheres. Na medida do possível, quando a instituição oferece questões de acessibilidade, a gente tenta trazer pessoas que tenham ou mobilidade reduzida ou que tenham alguma deficiência que não as impeça de desempenhar aquela a atuação, mas é algo que precisa ser incentivado em todos os processos seletivos e é um exercício que quem está no RH tem que fazer constantemente, né? Até acho que a Aline tinha me trazido um dado que o GIF tinha feito sobre o panorama do quadro de pessoal das organizações da sociedade civil, né, e das 116 associações que foram escutadas, assim, elas replicam aquilo que já existem nas empresas e aquilo que existe na sociedade, né? Então, são menos cargos de chefia para mulheres, a remuneração entre brancos e negros é diferente. Então, a gente tem que pensar em mecanismos internos para tentar e combater esse tipo de estruturação em que a gente coloca mais barreiras para essas pessoas. Muito bem, agora eu vou pedir que você responda rapidamente, tá bom, porque chegaram muitas perguntas. Tá bom, bate e volta. Vou fazer as do Facebook. Essa é uma tradicional que todos vocês conhecem. Isabela Alves, pelo Facebook. Por que a maioria dos brasileiros associa direitos humanos com direitos dos bandidos?
Eu acho que eu já tinha falado um pouquinho na pergunta anterior. Eu acho que, principalmente pelos grandes canais de mídia, os grandes canais televisivos, eles continuam reforçando esse estereótipo, né? E porque também os direitos humanos aparecem naquelas pessoas que têm os direitos mais constantemente violados, né? Então, dificilmente você vai ver uma pessoa de classe média sendo assassinada pela polícia, né? Então, enfim. É verdade. Diego Garcia, do Facebook, como podemos trazer a sociedade para ter uma melhor participação com relação aos direitos humanos? Nossa, que pergunta difícil, né? É que a estrutura do nossa sociedade também, às vezes, impede que as pessoas sejam mais engajadas socialmente, né? Ainda mais numa sociedade que fomenta muito o individualismo, em que cada um procura o benefício próprio, mas acho que, como eu já tinha falado, né, pensar em campanhas ou mesmo as associações, assim, pensando em criação de espaços para a gente conviver com a diversidade, é um dos caminhos para a gente tornar a sociedade incluída nesse processo de diálogo. Tem uma pessoa interessada no seu trabalho, mas ela não se identificou. Você poderia contar mais sobre o trabalho de direitos humanos que você realizou na USP? Claro. Vai estar no banco, no repositório. Eu tenho agora 60 dias para fazer a correção da tese, né? Mas vai estar no repositório de banco de teses e dissertações da USP. Mas depois eu posso deixar meu e-mail também, eu posso encaminhar. Enfim, quem tiver feito a pergunta pode me procurar, eu deixo meu e-mail também e encaminho, acesso livre também. A minha dissertação de mestrado também, que foi na PUC, eu falei sobre acesso à justiça para a população em situação de rua e descrevi o serviço oferecido pela Defensoria Pública. A dissertação já está no repositório da PUC de São Paulo, na biblioteca da PUC de São Paulo, e pode ser acessado também. Então, eu passo meu contato também para eu encaminhar tudo por e-mail. O Paulo, da Fundação Mary Espigas? Quem é o Paulo? Cadê o Paulo? Ô, Paulo, obrigado pela sua pergunta. A percepção geral é de que a maioria dos moradores de rua não querem mudar essa situação. Muitos motivos são ouvidos. São dependentes de álcool, sem família, que são motivos para que eles não se integrem novamente na sociedade. É isso, Paulo? Isso eu até falei um pouquinho na minha tese, né? Em geral, às vezes, algumas pesquisas ou trabalhos colocam a população de rua como problema, né? E eu trago, na minha tese, eu falo que o problema são os serviços como eles são estruturados que repelem a população em situação de rua. Então, quando eu trabalhava na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, a gente fazia um projeto lá que chamava Baixas Temperaturas, em que, junto com a assistência social, a gente ia em pontos focais para convidar as pessoas a irem para os abrigos para não morrerem de frio, a maior parte se recusava. E, visitando os abrigos, eu fiquei pensando, eu também recusaria, porque assim, a estrutura dos abrigos está cada vez mais precária, eles têm horários que impedem a pessoa de exercer, às vezes, algum tipo de trabalho, às vezes a comida oferecida está estragada, não todos, mas alguns estão em condições precárias, alguns abrigos têm pulga e percevejo no colchão. Então, assim, a perspectiva que a gente tem que trabalhar é por que essa pessoa não quer acessar aquele tipo de serviço e fazer uma reflexão a partir de uma outra perspectiva. Mas é uma questão complexa, né? A questão das drogas também. Enfim, é um debate longo, mas eu fico super à disposição para conversar, porque eu acho que é importante a gente começar a desconstruir algumas imagens que a gente tem e colocar, às vezes, muito no ombro daquela pessoa que ela precisa muito da própria vontade dela para sair da rua. E, às vezes, a gente precisa pensar numa rede de apoio para, de fato, efetivamente, aquela pessoa sair daquela situação. Olha que interessante. A Alessandra Gomes, ela não tem uma pergunta, mas ela vai dar uma dica. O Sesc Bom Retiro está com uma exposição imperdível sobre os direitos humanos. Obrigado, Alessandra, pela dica. Para fechar, gostou tanto do assunto que deixou uma dica sobre os direitos humanos.